Capacidade de interpretação e exposição. Um dos itens mais importantes para quem está se preparando para a OAB, segunda fase, é ficar atento à capacidade de interpretação e exposição. Interpretar. Muitas pessoas acabam não respondendo adequadamente às questões e nem mesmo formulando adequadamente a sua peça principal por não entender efetivamente do que se tratava, os detalhes, os pequenos detalhezinhos que são necessários e que valem pontos. A interpretação é fundamental. Na verdade, nós temos uma geração de estudantes que não foram preparados para interpretar textos. É o próprio sistema de educação que valorizava apenas então somente a resposta. Simplesmente dizia 2 mais 2 é 4 e não me diga, não me pergunte por quê. 4 e acabou, pronto, chegou ao resultado, então estamos satisfeitos. Então, o que acontece? Muitas pessoas foram educadas, não é? E nessa educação, nesse sistema educacional, não foram treinados para interpretar. E agora se vem diante de uma perspectiva profissional, que é a perspectiva da advocacia, e na advocacia, a interpretação o tempo todo. Né? Nós temos que analisar os fatos, nós temos que analisar as petições do ex-adverso, nós temos que analisar o que as testemunhas dizem ou deixam de dizer para poder interpretá-las, não é? E conseguir passar todo esse raciocínio para o juiz. Isso é um reflexo no exame da OAB. Nós precisamos saber interpretar. Os textos da prova, eles costumam ser grandes. Né? Atualmente, nós temos uma peça principal que leva ao texto toda uma página. De modo que quando você termina de ler o problema, muitas vezes você até esqueceu o que consta lá no início, não é? De tamanha dificuldade. Adicionando outros fatores como nervosismo, não é? Talvez até a preparação não tão bem adequada, a prova se torna cada vez mais dificultosa. Então, existem alguns elementos, algumas formas, algumas técnicas para você interpretar bem um problema. Muitas pessoas gostam de grifar o problema. Eu, particularmente, não creio muito nessa vertente, porque às vezes a peça fica toda riscada e você acaba se desorganizando e sequer sabe o porquê grifou determinados fatores. Eu prefiro reescrever, eu prefiro tirar do problema alguns pontos principais, não é? Colocar fora, utilizar o rascunho para fazer um fichamento daquele problema. Se fosse num escritório de advocacia, seria mais ou menos a entrevista com o cliente. Não é? Eu vou tirar do cliente todos os fatos, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, não é? Qual a idade do sujeito, quando que aconteceu as coisas, e fazer todas essas anotações, porque elas são valiosas, principalmente para você visualizar melhor essas informações. E visualizando essas informações do problema, você consiga entender melhor a história que está se desenvolvendo ali. Então, reescrever é um grande passo. No nosso método de ensino para a segunda fase, nós utilizamos aquilo que se chama de raio-x. Nós tiramos uma foto do problema e essa foto ela vai além, ela não vê com os olhos simplistas de um primeiro momento, ela acaba pegando os detalhes. Então nós vamos ver quem é o cliente, se ele está na posição de réu ou vítima, qual é o crime, qual é a pena em abstrato, pena em concreto, se tem data, se tem procedimento, qual é o procedimento, ação penal, tudo isso nós vamos ficar atentos exatamente para fazer um diagnóstico adequado do que está acontecendo, o que eu tenho para fazer dali em diante. Né? Então a interpretação é fundamental. No que diz respeito às perguntas, muitas vezes as perguntas são menores, elas levam algumas linhas ali, mas elas têm determinados itens, determinadas nuances que você, num primeiro momento, às vezes não consegue perceber. Então você tem que analisar essa questão, ir para o texto de lei, ir para o seu código, buscar esse assunto no código, encontrar esse assunto, fazer anotações sobre esse assunto e voltar na pergunta exatamente agora, embasado, você tem condições melhores de entender a própria pergunta. Desta maneira, não se esqueçam disso.
interpretem. A interpretação é fundamental. Não escrevam uma palavra sequer antes de saber o que está acontecendo. Depois de interpretar, nós temos que saber expor. A capacidade de exposição também é fundamental. Tem gente que fala e não fala nada, não é? É o famoso prolixo, fala demais sem ser claro o suficiente naquilo que está falando. Dessa maneira, senhores, nós precisamos treinar. É o treino. É fazer peça, submeter essa peça ao professor, não é? Para que ele analise se você está sendo suficientemente claro, objetivo. Não há tempo na advocacia, e isso é um reflexo na OAB, para aquelas peças gigantes, com laudas infinitas. O juiz não tem tempo de ler tudo isso. Nós temos que ser objetivos, temos que ser claros, temos que ir direto ao ponto, sem perder a consistência. Então nós temos que ter a capacidade de exposição. Isso é um treino. Vamos expor uma vez, expor outra, e o nosso texto vai ficando cada vez melhor. Não se esqueçam disso, então, capacidade de interpretação e exposição. Se você tiver uma boa capacidade de interpretação e exposição, você está a um passo de fazer um grande exame de OAB.